A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a tua vida, você que me ouve. Eu quero contar uma experiência que eu vivi por esses dias, que o Espírito Santo me proporcionou. Eu estava em minha casa, orando ao Senhor, por uma volta de um meio-dia por aí, quando o Espírito Santo me dava um ponto de ônibus de um bairro que tem aqui na minha cidade, e ele me dava o horário de 2 horas da tarde. E eu entendi que eu precisava ir lá nesse ponto às 2 horas da tarde. E eu cheguei lá, quando eu olhei e vi o ponto de longe, não vi ninguém sentado no ponto de ônibus, mas quando eu cheguei lá, eu peguei e sentei naquele ponto e lá fiquei. E por volta de uns 10 minutos sentado lá, de repente veio um homem vindo do centro da cidade, na calçada que estava ao lado de lá do ponto. E ele estava vindo com uma roupa de companhia de trabalho, e ali perto há uma companhia. Eu imaginei que ele estava indo para lá. E ele, vindo na calçada do outro lado do ponto, quando estava quase chegando perto do ponto, ele atravessa a calçada de lá e vem para a calçada do ponto. Quando ele chega no ponto, ele vira para mim e me diz: "O senhor é evangélico?" Eu disse: "Sou." E ele disse para mim assim: "Eu vou sentar aqui para ouvir uma palavra." E quando ele sentou, eu disse: "Moço, que horas são?" Ele disse: "São 2 horas." Eu falei: "É o Senhor mesmo que eu vim aqui falar." E eu comecei a falar de Jesus para ele. E ele começou a desabafar, que saiu de casa sem rumo, que está pensando em dar cabo da vida, que ele é um lixo, que Deus se esqueceu dele, que ele tem sido um peso para a família dele, porque está com câncer nos testículos, e falando: "Moço, eu sou um homem que está fedendo em vida, que anda para lá e para cá e não consegue nada, nada dá certo, estou andando pela rua para ver se eu consigo um pacote de arroz." Totalmente desmotivado, totalmente desorientado, desacreditado. Por mais que eu falava com ele, ele não acreditava que o Senhor era com ele. E eu dizia: "Moço, o Senhor me tirou de casa, mandou eu vir aqui nesse ponto 2 horas da tarde. E o Senhor chegou aqui 2 horas da tarde nessa situação." E ali eu preguei para ele, ministrei para ele aquilo que o Senhor queria que ele ouvisse. E dali ele foi embora. Falou que ia dar mais uma volta. E eu disse: "Vai com Deus, e tão certo como vive o Senhor que me trouxe aqui, o Senhor não vai se matar." Ele disse: "Não sei não, moço. Não posso dizer nada, eu estou todo perdido." E o Senhor me permitiu, depois desses dias, encontrar com ele de novo na rua, porque eu lembrei da sua fisionomia. Querido, foi uma experiência que me marcou muito. Já vivi uma outra dessa. E é uma experiência que me marcou muito. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Esteja sensível ao ouvir a voz do Espírito Santo. Porque às vezes ele está falando e nós às vezes estamos tão distraídos que não prestamos atenção naquilo que ele está dizendo. E quando ele falar, não tenha dúvida, faça sem medo. Porque ele garante. Ele sabia que aquele homem estaria lá a passar em frente ao ponto 2 horas da tarde. Quando ele me disse, o Espírito Santo me disse para ir lá 2 horas, era meio-dia ainda. Mas ele sabia que aquele homem iria passar lá por volta das 2 horas. E aconteceu como ele mandou. Não questione Deus. Faça somente aquilo que ele manda, porque ele se encarrega do resto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.